Você já imaginou um lugar onde o silêncio não significa paz, mas o medo? Um lugar onde cada passo é vigiado, cada respiração controlada e cada erro pode custar a sanidade? Hoje você vai conhecer uma das prisões mais temidas do planeta. Um lugar tão isolado e tão rigoroso que muitos dizem que entrar ali é como desaparecer do mundo. Essa é a história da penitenciária conhecida como Black Dolphin. Mas calma, porque quando você realmente entender o que acontece lá dentro, talvez deseje nunca ter perguntado: peraí, como assim? Muito bem, eu sou o Cris e é um prazer ter você em nosso canal. Curta, compartilhe, ative o sininho e se inscreva para não perder nenhum conteúdo como esse. A prisão Black Dolphin fica em um dos lugares mais remotos e inóspitos do mundo. Próximo à fronteira com o Cazaquistão, em uma região gelada, isolada e praticamente esquecida. Não é um lugar que você encontra por acaso, não é um lugar que apareça em guias turísticos e definitivamente não é um lugar de onde alguém sai facilmente. O nome Black Dolphin vem de uma pequena estátua de um golfinho negro posicionada na entrada da prisão. Algo quase irônico, porque golfinhos costumam simbolizar a liberdade, mas ali a liberdade não existe. E para se ter uma ideia do isolamento, a prisão fica na cidade de Soledsk. Durante o inverno, as temperaturas caem para impressionantes 30 ou 40 graus abaixo de zero. O vento que sopra das estepes russas é cortante como uma navalha. Não existem árvores altas ao redor para quebrar a linha de visão. A paisagem é um branco infinito de neve ou um mar de poeira seca no verão. Esse clima não é apenas um detalhe geográfico, ele é parte da segurança. Se alguém pulasse os muros, a hipotermia o mataria em menos de 1 hora. A natureza ali é tão implacável quanto os guardas. Mas essa não é uma prisão comum. Não estamos falando de criminosos de pequeno porte. Black Dolphin abriga alguns dos criminosos mais perigosos do mundo. Assassinos em série, terroristas, canibais, pessoas responsáveis por crimes tão brutais que muitas vezes nem são divulgados ao público. A maioria dos detentos ali foi condenado à prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional, sem esperanças de sair e, literalmente, o último destino. E para entender a gravidade deste lugar, precisamos falar de quem habita essas celas. Entre os detentos está Vladimir Nikolaev, um dos assassinos mais infames da Rússia. Seus crimes são tão perturbadores que desafiam a lógica humana. Ele não apenas matava, ele transformava suas vítimas em alimento, chegando a enganar vizinhos e amigos. Lá também estão os mentores de atentados terroristas que tiraram a vida de centenas de crianças em escolas russas. Ao todo, estima-se que a população de Black Dolphin seja responsável pela morte de mais de 3.500 pessoas. Quando você caminha por aqueles corredores, você não está passando por prisioneiros, mas por uma coleção viva das piores atrocidades que a humanidade já produziu. Agora, imagine viver em um lugar onde cada segundo da sua vida é controlado. Na Black Dolphin, os presos passam cerca de 22 horas por dia dentro de suas celas. Celas pequenas, frias e constantemente iluminadas. Sim, a luz nunca se apaga completamente. Não existe escuridão total e também não existe privacidade. Câmeras monitoram cada movimento, guardas observam constantemente, e qualquer comportamento fora do padrão pode gerar punições imediatas. Até o ato de se lavar é coreografado. Uma vez por semana, os detentos são levados para um banho rápido, mas não pense em conforto. É um processo mecânico sob vigilância de armas carregadas. A cela onde dormem é um retângulo de concreto com grades duplas. Existe uma grade que separa o prisioneiro da janela e outra que separa da porta. Eles vivem em uma espécie de jaula dentro de uma sala. Não há televisão, não há rádio, não há jornais atualizados. O único som permitido é o das instruções dos guardas e o bater metálico das portas de aço que ecoa como um trovão pelo corredor vazio. Um dos detalhes mais perturbadores dessa prisão é a forma como os presos são movimentados.
Sempre que precisam sair da cela, eles são obrigados a andar curvados com o tronco inclinado para frente, mãos algemadas nas costas e olhos vendados. Sim, olhos vendados. Eles não sabem para onde estão indo, não reconhecem os corredores, não conseguem memorizar o caminho. É uma forma de garantir que ninguém consiga planejar uma fuga, mas também é uma forma de desorientar completamente a mente. Essa técnica de caminhada é chamada internamente de posição do elefante. Além da venda, os guardas frequentemente usam cães de guarda altamente agressivos que ficam a poucos centímetros das pernas dos detentos durante o trajeto. O objetivo da venda não é apenas evitar fugas, mas causar o que os psicólogos chamam de privação sensorial. Ao perder a noção de direção e de espaço, o prisioneiro perde também a noção de poder. Ele se torna totalmente dependente das mãos dos guardas que os guia. É uma desconstrução da dignidade humana feito passo a passo, corredor após corredor. E aqui está mais um ponto assustador. A Black Dolphin não depende apenas de grades e muros, ela atua diretamente na mente. Os presos são proibidos de se deitar durante o dia, mesmo dentro da própria cela. Eles precisam permanecer sentados ou em pé. Dormir fora do horário permitido é considerado infração. E isso, com o tempo, começa a destruir o psicológico. Imagine nunca poder relaxar totalmente, nunca poder simplesmente deitar e esquecer o mundo, nem por alguns minutos. Das 6 da manhã às 10 da noite, o prisioneiro não pode encostar as costas na cama. Eles devem permanecer sentados em um banco de madeira ou em pé, olhando para a parede ou lendo livros aprovados pelo sistema. Se um guarda notar através da inspeção ocular, que acontece a cada 15 minutos, que o detento fechou os olhos por cansaço, o procedimento de punição é iniciado. Isso gera um estado de estresse pós-traumático constante. O cérebro nunca entra em modo de repouso, é um cansaço que penetra nos ossos, uma exaustão que não tem fim. Pois no dia seguinte, às 6 da manhã, tudo recomeça exatamente igual. Outro detalhe, não existe contato entre os presos. Eles não conversam entre si, não interagem, não formam grupos. Cada um vive em um isolamento quase absoluto. É como se cada detento que estivesse preso não estivesse apenas na prisão, mas dentro de um universo próprio. E com o passar dos anos, isso cobra um preço. E a alimentação é um reflexo desse isolamento. Não há refeitório comum. Uma portinhola de ferro na cela se abre, uma tigela com sopa de cereais e um pedaço de pão é empurrada para dentro. É a única visita que eles recebem. Os prisioneiros comem sozinho, de frente para a parede. Estudos mostram que a falta de conversação humana pode levar à atrofia de áreas do cérebro responsáveis pela linguagem. Em Black Dolphin, alguns prisioneiros esquecem o som da própria voz, ou começam a sussurrar para si mesmo apenas para ter a certeza que ainda estão vivos. Há relatos não oficiais que indicam que alguns prisioneiros começam a perder completamente a noção da realidade. Alguns falam sozinhos, outros criam rotinas obsessivas. E há aqueles que simplesmente param de reagir, como se estivessem desistindo, como se o sistema tivesse vencido. Mesmo ao ar livre é uma ilusão. O pátio de exercícios é apenas uma cela maior, sem móveis, onde o teto é uma grade de ferro pesada. Enquanto o detento caminha em círculos naquela caixa de concreto, os guardas caminham por cima dele nas passarelas, vigiando com fuzis. Eles nunca veem a linha do horizonte, nunca veem um carro passar, uma criança brincar ou uma árvore crescer. A única coisa que vem acima de suas cabeças é o céu cinzento da Rússia, recortado por quadrados perfeitos de metal. Se você está pensando, mas alguém já conseguiu fugir de lá? A resposta é praticamente não. A segurança é absurda, muros altos, cercas elétricas, guardas armados, vigilância constante e, além de tudo isso, a própria localização já é uma barreira natural. Mesmo que alguém escapasse, teria que enfrentar quilômetros de território hostil.
sem ajuda, sem recursos e sem direção. Os guardas que trabalham na Black Dolphin são uma elite à parte. Eles passam por testes psicológicos rigorosos para garantir que não serão corrompidos ou que não sentirão piedade dos detentos. Muitos vivem em vilas militares próximas e têm pouco contato com o mundo exterior, criando um ecossistema onde a única lei é o regulamento da prisão. A rotatividade de postos é alta para evitar que qualquer detento consiga prever os hábitos de algum guarda específico. É um sistema de segurança humana tão impenetrável quanto o concreto das paredes. Mas aqui entra uma questão importante. A Black Dolphin não é apenas uma prisão, ela é um símbolo de punição extrema, de controle absoluto, de um sistema que acredita que certos indivíduos não devem nunca mais voltar à sociedade. E isso levanta um debate desconfortável. Até que ponto isso é justiça e quando começa a se tornar algo mais próximo de tortura? Talvez o aspecto mais perturbador deste lugar não seja o que acontece lá dentro, mas o que não acontece. Não há caos constante, não há rebeliões frequentes, não há gritos o tempo todo, há o silêncio. E um silêncio pesado, controlado, quase artificial. E é exatamente isso que torna tudo ainda mais assustador. Agora eu te faço uma pergunta. Se você estivesse lá dentro, quanto tempo acha que conseguiria manter a sua sanidade? Dias, semanas, meses? Ou será que, em um lugar onde tudo é controlado, o maior inimigo não são as grades, mas a própria mente? A Black Dolphin continua ativa até hoje, funcionando, recebendo prisioneiros, mantendo a sua rotina implacável. Um lugar onde o tempo não passa, ele pesa. E a cada dia vivido parece um eterno lembrete de que algumas portas nunca mais se abrem. Se você curte histórias como essa, já deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que prisões como essa são necessárias? Ou foram longe demais? Porque no fim das contas, a maior pergunta continua sendo: peraí, como assim?